Então, vamos lá, pessoal, no 14º vídeo aqui da série, né, de primeiros socorros, vamos falar sobre ováce. O que significa ováce? Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Ou seja, algo acaba estando na sua via aérea que impede a entrada do ar de uma forma eficaz, para que haja tanto a inspiração, que é a entrada de oxigênio, e a expiração, que é a liberação do gás carbônico. E aí nós temos causas, né? O ováce, né? Essa obstrução de vias aéreas é comum só em criança? Tem alguma faixa etária? Gente, ela está relacionada basicamente com engasgo. Então vai depender da pessoa que se fala, né? Criança é comum, né, engasgar um pouco mais, principalmente quando está na transição do leite para os alimentos mais sólidos. É comum a criança engasgar, tem que ter um cuidado maior. O idoso é comum ter engasgo porque ali o peristaltismo está mais lento e a glândula salivar produz pouca saliva, então o alimento muito seco acaba não descendo como deveria e ele pode engasgar. Pessoas que falam e comem simultaneamente também está mais propensa a ter engasgo. E o paciente hospitalizado que não tem uma mobilidade física adequada, ele tem uma mobilidade física prejudicada, ali um paciente acamado, que faz uso de sonda, se eu não cuido bem e faço a técnica correta, na hora de introduzir água e alimento por sonda, esse cliente ele pode ter uma broncoaspiração também por entrada de alimento por uma via errada. Então, são os grupos que eles acabam tendo maior visibilidade. Quando a gente fala do acidente em si, a criança, às vezes, ela é mais propensa do que um adulto. Por quê? Porque ela não tem muita noção de objetos e nem tem muita noção alimentar. Então, a criança, por exemplo, ela não tem noção que ela tem que partir algum alimento que é mais duro para ela comer em algumas etapas. Ela pode pôr tudo na boca, tentar engolir e esse objeto não conseguir passar. Criança pode pegar também tampinhas ou brinquedinhos e colocar na boca também, tentar engolir, ou na via nasal, e ali não conseguir fazer com que esse objeto desça e não consiga pôr o objeto para fora. Ali a gente já tem um engasgo. E quando a gente fala do engasgo em si, ele pode ter também várias classificações. Ele pode ser um engasgo leve, que é aquele que eu engasguei com arroz, engasguei com a água, engasguei com a saliva, tossi, quase morri, né? Chorei, saiu líquido pelo nariz, a voz ficou meio rouca, mas o ar ele consegue entrar e ele consegue sair. Então a gente consegue entender que quando o som ele sai, a minha via não está obstruída. Se o som ele sai com dificuldade, né? E ali eu já começo, não consigo respirar. Ali a gente já tem um engasgo mais profundo, mas geralmente eu consigo desobstruir. Agora, quando o objeto ele obstrói e o som não consegue sair, aí é perigoso. Por isso que quando a criança ela engasga com leite, por exemplo, e ela tá e aí de repente ela chora, a gente consegue entender que desobstruiu. O som ele só consegue sair se a passagem aqui na laringe-faringe está livre. Se essa passagem laringe-faringe está parcialmente obstruída, o som ele não vai sair como normal, como de costume. Você vai ter um som mais abafado, você vai ter um som diferenciado. Agora, se a passagem do som ela consegue sair, perfeito. Aí o que a gente tem? O perigo no atendimento de socorro. Se eu pego as costas da pessoa, vou usar aqui minha joaninha. Então, na minha joaninha, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uma linha. Essa linha aqui vai ser representada pela coluna. Aqui do lado, a gente tem a parte pulmonar. Se você bate no pulmão, que o ar não conseguiu sair porque o ar está cheio, você pode causar um barotrauma, que é a ruptura dos alvéolos pulmonares por diferenciação de pressão. Então, é como se fosse uma bexiga, bate, bexiga cheia, a bexiga estoura. E aí você dificulta ainda mais depois de resolver o problema. Então, você causa um outro problema de vez de resolver. Então, o ideal é que a gente faça ali a tapotagem no meio das costas, na região próxima, na linha do diafragma, de baixo para cima. Então, seria mais ou menos assim, ó, com essa parte aqui da mão. Pra gente tentar desobstruir no meio das costas, meio, não nas laterais, tudo bem? Por causa do barotrauma. E a manobra que, para quem é um profissional da área da saúde treinado, a gente usa é a manobra de Heimlich. E a manobra de Heimlich, ela fala do quê? Da gente fazer um J. Mãozinha fechada, outra mão espalmada, então você vai ficar nesse movimento aqui, certo? E aí vou fazer aqui de lado, ó. Nesse movimento aqui, vem mais pra cá.
Então, a gente vai fazer o quê? Com essa mão aqui, ó, a gente empurra e sobe. Então, a gente vai fazer um J, certo? Empurro e subo. J. Força, ó, pra trás, pra cima. Tudo bem? Uma perna pra frente, no meio das pernas da pessoa que vai ter entreaberto. E outra perna esticadinha pra trás, tá? Pra gente fazer a perninha de assim. Pra pessoa, se ela desmaiar, você segurar ela com a sua perna, que está aqui entre as pernas da pessoa. Tudo bem aqui, pessoal? Pra gente conseguir fazer, ó, o J. Tá? Então, ó, você empurra, sobe. Essa é a manobra de English. Se a pessoa, a professora, ela estiver sozinha, como que ela vai fazer? Se ela engasgou, ela tá sozinha. Ela vai pegar a cadeira e ela vai jogar o estômago em cima da cadeira. Certo? A cadeira tá aqui, ó. Ela se joga na parte do estômago pra cima da cadeira. A gente nunca tenta remover o objeto, porque na tentativa de remover, eu posso empurrar. Então, o ideal, levar para o hospital. Posso tirar com a pinça cirúrgica longa. O médico pode usar algumas técnicas de sucção. Ou ele pode tirar na broncoscopia. Ou se o objeto estiver na parte da laringe-faringe, ela pode tirar com endoscópio. Então, a gente nunca tenta remover com a mão. Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho? Depois a gente vai fazer na sala de aula, aula prática. Porque existe um Heimlich que a gente faz no adulto, que é esse J de costa. Tem na gestante, que um tem que deitar e deslocar o abdômen da gestante para o lado esquerdo, para poder fazer a manobra deitada. Aí a gente empurra com essa parte aqui. E na criança, cabeça para baixo, soquinhos no meio das costas também. Vira e perceba se a pessoa, se a criança, ela respira. A criança ficou roxa, a gente faz ventilação, tá? Obeso também, vou fazer Heimlich no chão. E vou fazer esse empurra para cima e é pressão para poder fazer a desobstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Tudo bem? Corpos estranhos pode ser o que mesmo? Pode ser alimentos, pedaços maiores. Em crianças pequenas pode ser até leite que foi parar nessa região. Pode ser brinquedinhos, objetos, balas, né? Que a criança ou até o adulto tentou engolir e acabou não indo para a via de uma forma correta. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá pro último vídeo.